O conflito entre Israel e Palestina não começou ontem. Ele começou inclusive antes de 1948, mas foi nesse ano que algo curioso aconteceu. A independência de Israel é chamada de independência pelos israelenses, mas de catástrofe pelos palestinos. E como que isso é possível? Como o mesmo dia pode ser comemorado por um povo e lembrado como tragédia por outro? Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e hoje nós vamos ver os dois lados, Israel e Palestina. Vamos ver um pouco do que cada um tem de argumento. E, na era moderna, tudo começou com o plano da ONU para a divisão da Palestina em 1947. Olha só como que era o Estado de Israel nessa época, que eles estavam pretendendo, né? Essa região toda que era chamada de Palestina, né? Essa terra aqui, inclusive, ela é chamada também de Judéia pelos judeus, porque foi uma terra onde Abraão peregrinou durante o seu período lá de vida. E na tradição judaica, né, fala que Abraão recebeu a promessa de tudo que ele, toda a terra que ele estivesse vendo, iria ser dada a ele. Tá? Só que os palestinos estavam vivendo aqui em 1947. E foi nesse mesmo ano que a ONU estabeleceu essa divisão, e essa divisão foi colocada a partir do dia 14 e 15 de maio de 1948. Dado isso, quando aconteceu essa proclamação desse Estado, 5 países árabes atacaram. Síria, Transjordânia, que hoje é a Jordânia, Egito, Líbano, vários países atacaram o Estado de Israel. E o Estado de Israel precisou se equipar, se armar muito rapidamente e resistir, porque eles estavam quase à beira da extinção. Eram cerca de 600 mil judeus existentes nessa época. Tá? A cidade de Jerusalém, inclusive, ela iria ser considerada uma cidade aí internacional, de uma administração que não fosse nem da Palestina nem de Israel. Mas os palestinos não queriam que existisse nem mesmo esse pequeno pedaço aqui, mais claro, que é o Estado de Israel. Lembrando que esse pedaço aqui, nessa parte aqui de baixo, onde eu estou passando meu mouse, ela é muito árida, ela é um deserto. E essa parte de cima que ela é um pouco menos árida. Então, quer dizer, a maior parte de Israel, com essa divisão aqui, era árida, era um deserto. Mesmo assim, Israel iria receber o seu estado, com a capital Tel Aviv, que fica mais ou menos aqui, onde eu estou passando meu mouse, e Jerusalém sendo administrada internacionalmente, pela ONU, seja quem for. Né? Mas Israel venceu, e além de vencer, ele conseguiu expandir o seu território para muito mais terras do que ele teria antes. Tá? Mas antes disso, em 1917, começou a ideia de sionismo. O que seria o sionismo? Seria a volta dos judeus que estavam espalhados pelo mundo e, no caso, sofriam perseguições terríveis. A gente não teve só perseguições na era lá da Alemanha. A gente teve perseguições contra os judeus de 2.000 anos, até mais. Tá? E eles resolveram, então, como forma de indenização, pedir para os judeus voltarem para essa terra aqui através de um movimento sionista. Então, nessa época, era o Império Otomano que dominava essa região, mas depois disso foi a Inglaterra, né, que passou a dominar a partir do final da Primeira Guerra Mundial. E aí, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, fez algumas promessas. E essas promessas são chamadas de promessas contraditórias. Por quê? Ela prometeu várias coisas que eram distintas e conflitantes, como, por exemplo, para os árabes que já viviam lá, prometeu independência, controle de terras, incluindo a Palestina, em troca de uma revolta contra o Império Otomano. Ou seja, eu te liberto do Império Otomano, te dou uma ideia de Estado independente e tudo, e você fica no controle.
para os franceses, teve um acordo secreto dividindo o Oriente Médio, colocando a Palestina sob a administração internacional. Então, ficou uma coisa meio contraditória, uma coisa que não fazia sentido. E para os judeus, falou que não, vocês vão ter um lar, um apoio nacional judaico. Os judeus falam assim, uai, a gente vai ter um Estado judeu. Os árabes falam assim, nós vamos ter controle sobre as terras, incluindo a Palestina, e vão ser libertados do Império Otomano. E os franceses teriam uma administração da Palestina, então não fazia sentido. A Palestina estava sendo dada a 3 povos, praticamente. E aí, pessoal, essa foi considerada a Declaração de Balfour, em 1917. A ONU, só em 1947, propôs, então, uma divisão da Palestina desse formato aqui, para que a Palestina ficasse, assim, sob a administração de 2 povos somente, dos palestinos e de Israel. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando Palestina e teve judeus ou pessoas simpatizantes que não gostaram de eu falar assim, porque a terra, segundo eles, foi dada desde o período de Abraão através de aquisição por doações ou pela compra. E eles acreditam que, até hoje, esse tipo de aquisição ela é legítima de ser reivindicada. Isso foi na época de Abraão. Eu sou cristão, dou crédito a isso, mas eu, como professor, devo falar os dois lados da moeda. Então, em 1957, esse Estado aqui foi criado. Os judeus que há mais de 2.000 anos não tinham um Estado, aceitaram, né? Falaram assim, vamos lá, vamos aceitar porque a gente já não tinha nada, agora já tem alguma coisa. Os palestinos e árabes perceberam que isso aí era você ceder um pouco da sua autonomia e da sua legitimidade, né, na visão deles. Então, gente, eles atacaram Israel. Israel conseguiu agora essa divisão aqui. Essa parte em vermelho é onde está a Palestina, e aqui essa parte vermelha é onde está a faixa de Gaza, e essas partes em vermelho são, então, a Palestina hoje. Israel já pegou todo esse território aqui a mais, incluindo algumas regiões que eram da Síria, que a gente chama de Colinas de Golã, que tem algumas nascentes do Rio Jordão, tá? Inclusive isso aqui é o Mar da Galileia, que, por incrível que pareça, é desse tamanhozinho mesmo, tá? É pequeno, mas para eles era tão grande quanto o mar. E aqui, maior ainda, é o Mar Morto, que tem muito sal e é impossível de ter vida lá dentro por conta desse tanto de sal. Israel pegou toda essa região. Vocês percebem que aqui é um pouquinho mais esverdeado do que aqui embaixo. Por quê? Essa região é um pouco menos árida do que essa aqui embaixo. Aqui é um deserto, tá? Se eu não me engano, deserto de Negev, tá? Se eu não me engano, tá? E aí, existe, então, 3 pilares de argumentos, tá? Para o lado de Israel, vamos tratar o lado de Israel. Israel vê como um país cercado de ameaças desde a sua criação. Israel, então, ao se armar, ao invadir país, ao atacar a Síria, atacar o Líbano, atacar, sei lá, já atacou o Egito, ele, na verdade, estava se sentindo ameaçado por alguma movimentação estranha desses países, e aí resolveu, então, intervir antes de que qualquer coisa acontecesse. Israel é um país do tamanho de Sergipe, com 10 milhões de habitantes. Qualquer invasão já chegaria à sua capital. Qualquer invasão por terra seria muito fácil de sitiar qualquer cidade. Então, eles não podem se permitir ter nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de ameaça. E eles falam que essas ameaças não têm sentido, pois Israel foi criado com respaldo de decisões internacionais do pós-guerra. Ou seja, todas as nações, assim, ou pelo menos a maioria das nações, concordaram. Não as nações árabes na época, mas a maioria das nações, pelo menos da Europa, inclusive o Brasil,
concordaram com a criação de Israel, então não vê sentido em ele ser podado desse tipo de direito. E ele fala que, para muitos israelenses, o Estado é visto como garantia de sobrevivência após séculos de perseguições. Nós vimos aí 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial por conta de racismo, por conta de antissemitismo. Isso acontecia muito, não nessa proporção, mas acontecia muito anos antes, inclusive na época da Idade Média, que muitos judeus foram perseguidos por não acreditar em Jesus Cristo, tá? Então, esse ponto de vista é que orienta grande parte das decisões do Estado israelense, as decisões de se defender e atacar outras regiões. Agora vamos para o argumento dos palestinos, que veem como uma população originária, ou seja, nativos, é como se eles fossem os indígenas do Brasil, digamos assim, que perdeu espaço ao longo do século XX. Eles defendem que devem ter um Estado próprio com fronteiras claras. E restrições de mobilidade são uma coisa que moldam a percepção palestina do conflito também. Porque, olha só, existem duas Palestinas e nenhuma conexão entre elas. E há falta de mobilidade aqui dentro, ruas esburacadadas, às vezes não tem nem rua direito, então eles não conseguem se organizar para estabelecer as suas condições, né, de forma pacífica e nem de forma não pacífica. E esse é o argumento central que sustenta a identidade política da Palestina. Visto nisso, gente, a gente vê que tem dois grandes argumentos aí, e é uma coisa assim que vai até mais a fundo que isso, tá? É uma coisa até mais profunda. Inclusive é uma coisa que vai gerar discussões aí para sempre. Eu suponho que não vai ter nenhum tipo de resolução possível. Mas eu apresentei para vocês os dois argumentos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Obrigado.